ouvir também da sua palavra. Eu quero te convidar a juntos nós orarmos para darmos início a esse culto. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, tem nos dado saúde, tem suprido as nossas necessidades, nós te agradecemos. E esse é o dia que o Senhor preparou para que juntos nós possamos te cultuar. Que essa noite a tua palavra penetre no nosso coração e também faça frutificar. Que o teu evangelho, Senhor, venha ao nosso encontro e edifique as nossas vidas. Nós possamos entoar louvores para a honra e glória do seu nome. E que tudo nós venhamos a lembrar do que o seu Filho fez naquela cruz ao se entregar por nós pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Essa é a nossa esperança e alegria. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, você que tem a sua Bíblia aí próximo, ou quem sabe no aplicativo do seu celular, gostaria de fazer uma leitura com você. Leitura do Salmo 124. Gostaria que você tomasse esse texto, meditasse nele, contemplasse a beleza do Criador, a beleza do nosso Deus, e que você lesse ele comigo, na parte que estará destacada. Ok? Salmo de número 124. Assim está escrito: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Que alegria. Quero convidar para juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Nuno e Bianca. Boa noite a todos.
sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Agora eu gostaria de convidar o pastor Marcelo, que vai estar orando junto com nós. Boa noite, irmãos. Queria convidar você, nesse espírito de devoção e de culto ao nosso Deus, para estarmos realizando essa oração comunitária todos juntos, ok? Se você puder na sua casa, acompanhar e ler e orar conosco, tá bom? Então, vamos lá. Criador do céu e da terra, assim como regastaste a Daniel dos leões, protege-nos do mal que nos consumiria, como salvaste Noé do dilúvio, livra-nos de nos afogarmos em tribulações. Tu nos libertaste do poder do pecado, abençoaste o trabalho de nossas mentes e mãos, e nos deste a vida eterna. Tudo através de Jesus Cristo. Nós te louvamos e agradecemos, agora e sempre. Amém. Amém. Queria convidar agora a Fabiola, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós
nesta noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar de desilusões. E tem um galo na nossa apresentação. O que será que é isso? Bom, alguns já me conhecem. Eu sou a Fabíola, sou esposa do Marcelo, que é o pastor dessa comunidade. E hoje, novamente, estou com vocês para continuar na série no Evangelho de Marcos. O nome da série é Jesus, Sua Vida dá sentido à nossa vida. E hoje nós vamos ler Marcos 14, do 27 ao 31. Depois nós vamos pular mais para frente para completar, mas você pode ir abrindo aí em Marcos 14, 27. Vamos orar? Senhor Jesus, apresentamos nossas vidas humildemente na Tua presença, Senhor. Eu peço, Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite. Peço que a Tua palavra venha nos visitar, venha encontrar um bom solo no nosso coração. Eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai. Não tenho nada a oferecer, Senhor, mas o Teu Espírito em mim pode falar e dar algo de bom para os meus irmãos nessa noite. Então eu peço, Pai, humildemente, que o Senhor faça isso. Usa-nos, Senhor, Pai, e renova as nossas vidas, renova a nossa fé nessa noite, através dessa palavra. Pai, que aqueles irmãos que estão precisando mesmo ouvir essa palavra, que eles possam conseguir concentrar, parar e realmente receber do Senhor. Deus, abre o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 14, 27 a 31. Acompanhem comigo, irmãos. Vou começar no 27. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Bom, para começar, vamos entender essa cena. Essa cena é a sequência da noite da ceia, que a gente ouviu a pregação domingo passado. No caminho é quando eles saem do cenáculo em Jerusalém, após o jantar ali da Páscoa, e vão a pé para o Monte das Oliveiras, onde ficava o jardim do Getsêmani. E fica um pouco afastado de Jerusalém, um pouco fora da cidade. Nesse caminho, Jesus quis avisar os discípulos mais ou menos assim. Eu vou meio usando as minhas palavras aqui. Ele puxa o assunto, né? Jesus chama... E no verso 27 diz: é o seguinte, meus irmãos, em breve nós não estaremos juntos, porque eu vou ser levado e vocês vão fugir quando eu for preso. Isso já é certo, foi até profetizado lá pelo profeta Zacarias, que quando Jesus cita é Zacarias ali. Aí no 28 ele continua: mas não esqueçam, não importa o que acontecer, depois que eu ressuscitar, venham me encontrar. O nosso ponto de encontro será Galileia, combinado? Aqui, meus irmãos, a gente já sabe que Jesus está falando há um tempão sobre ressurreição, que ele vai morrer, ressuscitar, mas a gente sabe que os discípulos ainda não captaram bem essa mensagem, não. Eles não entenderam muito bem. Eles vão entender mesmo depois. Em verso 29, Pedro, que era sempre o afoito do grupo, que fala tudo o que pensa, não segura nada, né? Ele logo responde: olha, Jesus, todos os outros podem até te abandonar, mas eu nunca vou fazer isso. Claramente um tom de comparação e superioridade.
Pedro deixa transparecer a confiança que ele tem em si mesmo, na fé, no amor que ele tem por Jesus. E essa confiança faz ele se sentir superior aos seus companheiros. Ali naquele momento ficou claro. No verso 30, Jesus emenda: para ser bem sincero com você, Pedro, não vai demorar muito, para que hoje ainda você me negue. E não vai ser uma vez só não, vão ser 3. Vai ser antes do galo cantar 2 vezes, ou seja, daqui a poucas horas. Com isso, Jesus tenta informar Pedro que ele está enganado a respeito de si mesmo, na forma como ele se enxerga. Com o desenrolar das horas, nós vamos perceber que realmente Jesus sabia de tudo. Em detalhes, Jesus conhece tanto o coração de Pedro quanto o futuro. Uma coisa interessante, que se você reparar ali, Jesus parece dizer tudo isso sem se mostrar surpreso ou chocado com nada do que vai acontecer. No verso 31, então, quem fica alterado é Pedro. Depois que Jesus disse, você vai me negar aí 3 vezes, ele acha um completo absurdo o que Jesus disse para ele. Ele teima com Jesus a respeito disso, como se soubesse mais de si do que o próprio Jesus. Depois disso, Jesus não fala mais nada, deixa quieto, né? E em seguida, a gente vai ver o que vai acontecendo, né? Realmente acontece a prisão, Jesus é levado para um interrogatório no meio da madrugada, os discípulos se dispersam, mas Pedro de longe vai seguindo, né? O pessoal levando Jesus. E aí, quando entram na casa, na mansão lá do sumo sacerdote, onde ele vai ser interrogado, Pedro consegue entrar também. Lá nessa casa, nesse pátio, enquanto Pedro tenta se misturar, todos os criados, os curiosos, as pessoas presentes ali no interrogatório, a gente vai ver o desenrolar da história, que a gente vai ler agora pulando na sua Bíblia até o versículo 66. Nós vamos ler a partir do 66 para completar. Mas você imagina que com toda aquela adrenalina que acabou de acontecer, prisão, Pedro até já se esqueceu daquela conversa toda de negar Jesus, né? Ele está ali tentando entender o que está acontecendo, o que vai dar do interrogatório, e parece que a coisa não está muito boa lá dentro. Vou continuar a leitura no 66. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus em Nazaré. Ele, porém, negou, não faço ideia, a menor ideia do que você está falando. Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Aqui é o seguinte, se a gente for olhar a língua original grega, os termos que Pedro usou para responder aqui, a gente vai perceber que ele não disse nem que sim, nem que não. Ele foi meio que desconversando e saindo de fininho. Ele se fez de desentendido, mas ele negou. Foi a primeira vez aqui. 69. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros, este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Nessa segunda vez, Pedro respondeu claramente que não. Realmente negou que ele fosse um deles. Vou continuar a leitura. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Como é que eles souberam que ele era galileu? Pelo sotaque, gente. Vocês sabem, né? O pessoal da capital conhece os caipira quando fala. Então, ele se denunciou, obviamente. Pedro tagarela estava lá falando, tagarelando, e se denunciou que ele era da Galileia. Mas, olha o que aconteceu. 71. Ele, porém, começou a praguejar e jurou, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Gente, praguejou e jurou, negando conhecer esse homem. Essa foi a terceira vez. Clara e publicamente, Pedro negou Jesus. Finalizando a leitura, então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes.
e começou a chorar. Gente, quando ele se deu conta, foi como um despertar da memória ali, o galo cantando, ele caiu em si. Jesus estava certo. Ele fez o que ele pensou que não era capaz de fazer. Ele fez aquilo que ele disse que jamais faria. Imagine a culpa de Pedro. Imagine a decepção com ele mesmo. Não havia mais nada a fazer. O choro foi o sinal da dor e do arrependimento. Nós não temos o relato exato do que aconteceu com Pedro depois disso, mas uma coisa é certa, ele não conseguiu mais falar com Jesus, porque do interrogatório, Jesus foi levado direto para Pilatos, depois ele foi para a cruz, morreu, foi para o túmulo e Pedro não pôde fazer nem falar mais nada com Jesus. Imagine o quanto ele remoeu tudo isso. Não deve ter sido nada fácil. Pedro teve que lidar com a desilusão. Assim como ele, todos lidamos com desilusões na vida. Nós desiludimos com pessoas, com os outros, né? Com relacionamentos. Somos traídos, machucados, às vezes por quem nós amamos e confiamos. Familiares, líderes, amores. Nós desiludimos com carreiras profissionais, falimos negócios, desistimos de cursos. A desilusão é parte da vida. Mas há um tipo de desilusão um pouco mais profunda. É quando nós nos desiludimos de nós mesmos, que foi o caso de Pedro. Porque todas as outras desilusões, por mais dolorosas, elas são externas. A gente pode romper um namoro, se recuperar e nunca mais ver a pessoa. A gente pode trocar de emprego, reinventar a carreira, seguir em frente. Mas quando a desilusão é com você, ela é mais profunda. Você vai precisar lidar com ela, lidando com você mesmo, lidando com a sua autoimagem, a sua identidade. Não é fácil. Se você ainda não experimentou nenhuma desilusão com você mesmo ainda, eu te digo que ela é um passo além no critério das desilusões. Porque primeiro é mais fácil encontrarmos os problemas nos outros, fora de nós. Vemos os outros culpados ou as circunstâncias e nós somos as vítimas do mundo, dos outros. Mas quando o nosso autoconhecimento chega ao ponto da autodesilusão, nós estamos vendo a realidade com um pouco mais de clareza. Notem, a palavra desilusão, ela tem um prefixo des, mais a palavra ilusão. Ela significa a perda de uma ilusão. Desilusão é a perda de uma ilusão. E ilusão é um engano, é uma interpretação errada sobre alguma coisa. Logo, desiludir é perceber que você estava iludido. Estava acreditando numa mentira a respeito de alguma coisa. Ou seja, se nós formos honestos, as desilusões são necessárias na vida. Por mais difíceis que sejam, desilusões são como fracassos necessários, fracassos das ilusões. A não ser que alguém prefira viver na mentira ou viver iludido. O problema maior diante de uma desilusão é como nós reagimos a elas. As desilusões são como encruzilhadas, sabe? Um trevo. De lá nós podemos tomar rumos distintos. Normalmente as pessoas reagem a uma desilusão com desespero, com tristeza, com dor, raiva. A gente vê isso aí todo no processo de Pedro também. De início é isso que ele sente. Às vezes, algumas pessoas até chegam a perder a esperança e o sentido da vida por causa de uma desilusão. Muitas pessoas se tornam cínicas após uma desilusão, passam a descrer de tudo e de todos, tornam-se desconfiadas da vida. Eu digo isso porque eu também já experimentei. Não é fácil. Às vezes é um processo longo para compreender tudo o que foi envolvido ali. E quando o processo estiver muito pesado, é muito bom contar com ajuda. Alguém para te aconselhar, um pastor, um terapeuta. Ter apoio é importante em momentos como esse.
O que eu desejo aqui, mostrar aqui hoje à noite, é alguma coisa que também pode te ajudar. Através do exemplo de Pedro, de como ele encarou a sua desilusão, sua autodesilusão, e também das verdades bíblicas e do Evangelho, eu quero te mostrar como Deus pode e quer usar nossas desilusões para nos conduzir a uma resposta melhor, a uma reação mais positiva e que vai gerar uma transformação de vida para o bem. Lembrem, o tema dessa mensagem é desilusões, do fracasso à liberdade. E nós vamos começar falando do fracasso de Pedro. A autoilusão de Pedro foi o início do seu fracasso. Ele não se conhecia, não se reconhecia tão pecador quanto era de verdade. No verso 29 ele disse, mesmo que todos o abandonem, eu jamais farei isso. Notem que Pedro não era falso ou fingido. Existiam falsos religiosos naquela época, como hoje, como eram os fariseus que Jesus tanto condenava. Esse tipo de pessoa finge ser o que não é. E eles sabem que eles não são. É hipocrisia. Não era o caso de Pedro. Pedro estava sinceramente enganado a respeito de si próprio. Realmente achava que ele era pelo menos um pouco melhor que os demais discípulos. Ou seja, ele até via maldade nos outros, mas não nele mesmo. No verso 31 mostra o tamanho do engano dele. Não era pouco. Pedro, segundo Marcos diz, insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, eu jamais o negarei. O auto-engano dele o cegou a ponto dele discordar até do próprio Jesus. Isso me fez lembrar de uma passagem de Jeremias 17, no versículo 9 e 10, que diz assim, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Quando estamos enganados sobre o nosso coração, achamos que somos menos piores do que realmente somos. No mundo lá fora, ao nosso redor, até pode ter maldade, pessoas ruins, pecadores, mas dentro de mim há bondade, sinceridade. Outras vezes, nossa ilusão inclui as pessoas que nós amamos, como se a nossa família ou a nossa igreja fosse um reduto sem qualquer maldade e pecado. É engano. Notem que muitos ideais e lutas sociais que vemos hoje, elas são baseadas nesse tipo de ilusão sobre o mal estar lá fora, no outro. Na esquerda, nos ricos, na direita, nos brancos, nos homens. Porém, gente, a verdade é que o mal está em tudo e em todos. No capítulo 3 de Romanos, Paulo explica como mesmo os judeus, que eram o povo escolhido, que tinham recebido a lei de Deus na forma resumida dos 10 mandamentos, não conseguiam cumprir toda a lei. Paulo lembra, todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Pedro era judeu, Paulo também. Essa era uma forma de ver seu próprio povo com autocrítica, sem ilusões. Paulo, nessa sequência de Romanos 3, usa até um salmo bem conhecido dos judeus, está na nossa Bíblia também, para mostrar como não tinha escapatória para esse problema humano. Salmo 14, vou ler os 3 primeiros versículos. O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele.
A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Isso, irmãos, é uma explicação clara de por que o mundo está como está, do jeito que está. A gente até entende, porque a gente olha e vê o mal lá fora. Mas quando esse mal mostra as garras em nós, é muito desanimador. Ao vermos a maldade humana todos os dias nos jornais, coisas terríveis que acontecem por toda parte e que não são praticadas apenas por bandidos, não. Até pessoas que pareciam de bem, que até mesmo eu sou capaz de coisas que eu condenava. Ficamos desapontados, desiludidos com toda essa maldade. Somos tentados a tirar uma conclusão errada. Uma conclusão precipitada, além de ser a pior conclusão a se chegar, a mais tola, como diz a Bíblia, é dizer não a Deus. É o que muitos concluem, infelizmente. Se tem tanto mal no mundo, Deus não existe. Mas, segundo o Salmo 14, esse é justamente o início de todo o mal. Eu vou repetir o primeiro versículo. O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso, eles se corromperam. É o início. Gente, perder a fé não vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Não vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Muito pelo contrário. A desilusão, irmãos, é essa encruzilhada na vida. É o lugar em que temos o caminho da fé e o caminho do vazio, da desesperança, do absurdo, diante de nós. Se cremos que todas as coisas têm um propósito e cooperam para o nosso bem, porque há um Deus de amor por trás de tudo isso, ainda que seja difícil passar por todas as desilusões, elas nos levarão a um futuro de paz. Mas se nós decidirmos que a vida não tem sentido, que nós somos vítimas das circunstâncias e das pessoas, o nosso coração se encherá de amargura e cinismo. É o momento de escolher a fé, de seguir crendo. Se tiver difícil, peça que Deus te ajude a ter fé. Clame a Deus para não cair na tentação de desistir. Então é isso que podemos fazer, podemos clamar. Quando vemos que não podemos salvar nós mesmos, finalmente estamos prontos para realmente encontrar salvação no lugar certo. Não em nós. O problema da queda e do pecado que corrompeu tudo é tão grave que os seres humanos não conseguem se livrar dele por conta própria. Não há um justo sequer na terra capaz de reverter a situação. Seria bom que a gente clamasse, e agora quem poderá nos defender? É engraçado, é uma frase de um seriado mexicano de humor, mas representa um clamor bastante legítimo do coração do homem, o coração humano. Nós realmente precisamos de um Salvador. Essa é a verdade. Veja o caso de Pedro. Ele estava iludido sobre si mesmo, mas a verdade estava ali, bem na frente dele. Ele precisava daquela verdade e ela estava presente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que Jesus afirmou sobre ele mesmo. Diante de Pedro estava quem sabia de tudo. De certa forma, Jesus foi até o causador da desilusão, ou pelo menos quem deu o pontapé inicial no processo. Porque ele que diz, todos vocês me negarão. E para Pedro, diretamente, essa mesma noite. Em verdade te digo, essa mesma noite, você me negará 3 vezes. Jesus não tem medo de dizer a verdade para eles. Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas são palavras de Jesus. Ele sabe que a verdade é o caminho para a liberdade real. Desiludir é libertar. Notem como Jesus não fala aos discípulos e a Pedro com desapontamento. Jesus parece até tranquilo ao afirmar que eles realmente vão abandonar. Por quê?
está tão tranquilo? Porque ele não se assusta com os nossos pecados e falhas. Jesus nos conhece muito bem. Ele sabe do que nós somos capazes e sabe do que nós não somos capazes também. Jesus estava no mundo, ele tinha escolhido aqueles discípulos, estava mostrando a eles a realidade, justamente para começar uma transformação. Jesus veio inaugurar a redenção de todas as coisas. Na verdade, tudo que Jesus estava para passar era justamente para isso. Pensem, Jesus estava prestes a ser crucificado. Bem nessa cena de Marcos, o plano eterno da salvação segue o seu curso. Jesus sabia porque tinha vindo à Terra. Ele veio para se oferecer como pagamento por essa dívida impagável de cada ser humano com o Criador. Nenhum de nós dispunha dos recursos para saldar essa dívida, mas Jesus podia, e por isso ele veio para ser o Salvador do mundo. Deus não deixou o mundo por conta, entregue a toda essa maldade. Ele também não ignorou o mal, tipo passar pano ou varrer para debaixo do tapete. Era sério. Ele se importou. O próprio Deus, que sabia do tamanho do problema humano, providenciou a solução, que custou muito, custou o sacrifício de Deus, o Filho. Em 2 Timóteo 2,13, diz: ainda se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Em Marcos, no versículo 28, Jesus combina com os discípulos: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês na Galileia. Por que depois da ressurreição? Ele sabia quem eram os discípulos, o mal que havia neles, os seus fracassos, seus medos, suas raivas, mas a ressurreição ia garantir a virada. A ressurreição é a virada do jogo, gente. Finalmente, a liberdade. Jesus ressuscitou. A ressurreição representa a vitória sobre o mal. Quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, eles começaram a entender aquele sinal histórico de que o bem triunfou, que o bem triunfa no final. A cruz foi o ápice da maldade humana. O Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Morreu porque sabia que precisávamos de um Salvador. Mas os pecados, a condenação que estava sobre ele, não foram a sentença final. Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Jesus venceu a maldade, a injustiça, a morte, todo o mal que o levaram para a cruz. A ressurreição é a luz que brilhou no meio das trevas. Isaías profetizou isso. Muito tempo antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele disse no capítulo 9, versículo 2: o povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. A ressurreição, Jesus já sabia, era a esperança que Pedro e os discípulos e que nós iríamos precisar para enfrentar a desilusão. Foi por isso que ele disse: depois que eu ressuscitar, a gente volta a conversar lá na Galileia. Sob a ótica da ressurreição, do poder da ressurreição, precisamos encarar as desilusões da nossa vida. Porque a ressurreição é o início, é o start de um novo tempo, de uma nova era de vitória. É o anúncio de que o reino de Deus chegou e tudo será transformado. É como se a gente fosse ler um livro ou assistir um filme em que o mocinho está apanhando, perdendo a luta, a coisa tá feia. Mas quando a gente espia a cena final, se a gente dá uma antecipada e espia as últimas páginas do livro, nós descobrimos que a vitória é certa, tudo vai acabar bem. É um spoiler
que nos dá esperança de continuar lutando. A ressurreição de Jesus é essa espiada no final da história, é uma antecipação da certeza da vitória final. Porém, a Bíblia diz que a ressurreição não tem efeitos apenas para o nosso futuro. Além da esperança futura, ela nos afeta desde já. Tem uma expressão na teologia que fala do reino de Deus, que diz assim, já, mas ainda não. Significa que mesmo que o reino pleno esteja reservado para o futuro, o reino pleno de Jesus, aqui agora ele já está presente, já mostra seus sinais. O reino de Deus é onde Deus é o rei, é onde ele já é o soberano. Esse reino se amplia, mesmo que discretamente. É como Jesus explicou por parábolas. O reino é como o grão de mostarda, que começou pequeno, mas ele brota e acaba crescendo a olhos vistos. E é também como um fermento misturado na farinha. Primeiro, invisível, mas que vai mostrando seus efeitos, fazendo a massa toda se transformar. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é para que o reino venha mais e mais, até estar pleno. Essa oração diz respeito ao reino crescendo dentro do nosso coração, nos mudando para melhor, e também ao nosso redor. Ou seja, que a gente possa obedecer pessoalmente, mas também agindo no mundo fora de nós, pelo nosso trabalho, por exemplo, com fidelidade, praticando justiça. Gente, alguns, quando ouvem falar de reino de Deus, que reino de Deus vindo plenamente, alguns cristãos acham que assim, é quando os cristãos vão tomar o poder político e implantar todas as leis de acordo com os mandamentos bíblicos. Irmãos, não é isso. Não é isso que é o reino de Deus. Na verdade, isso parece muito mais com a nossa tentativa de autossalvação. É o nosso jeito de fazer as coisas, não o de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É só a gente pensar no caminho que Jesus trilhou antes da ressurreição. Ele foi entronizado rei de Israel, como alguns achavam que devia ter acontecido? Não, ele não foi. O método de Deus foi e é justamente o contrário disso. O caminho da ressurreição é a cruz. Ou seja, o serviço abnegado, o sacrifício em favor daqueles que estão ao nosso alcance. O reino é um fato do qual ninguém vai escapar. Mesmo aqueles que declaram não crer, não acreditar, um dia verão plenamente, porque todo joelho se dobrará, é o que a Bíblia diz. Lembre-se, encruzilhada. Mesmo que você esteja desiludido hoje, reafirme a sua fé na ressurreição. Escolha viver no reino agora. Escolha ser o reino de Deus agora. Se nós quisermos viver segundo essa nova ordem, esse novo reino que já está aí, nós vamos ter que aprender como é que ela funciona. Fora isso, é autossalvação, é vazio, vai dar desilusão sempre. Existe um novo normal que foi anunciado pelas boas novas e já começou, gente, não é de agora não, é há 2000 anos já começou, na ressurreição. Em Efésios 1, 13 e 14, diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre você o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Esse texto está dizendo, entre muitas coisas maravilhosas, que todos que já são parte do reino de Deus, creram e aceitaram esse rei, eles recebem um selo, é um sinal especial, um poder especial para viver desde agora, segundo os mandamentos do reino que está vindo.
Se você é parte desse reino, você recebeu esse selo, o selo do Espírito Santo. Se você não é, você pode ser e pode receber também. A vida no Espírito Santo é uma vida de verdadeira liberdade. Em 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito, aí a liberdade. Em Romanos 8,21 fala da esperança, de que a própria criação, que também está corrompida pelo mal, pelo pecado, seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da, olha essa expressão que Paulo usa, participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Pedro realmente foi restaurado depois da ressurreição. Ao reencontrar Jesus ressurreto, ele descobriu que o mestre não tinha desistido dele por conta da sua falha. Na verdade, a aceitação de Jesus não é um contrato de trabalho, gente. A aceitação de Jesus é a adoção de filhos. Deus não descarta seus filhos. Deus está nos ensinando a viver sob a sua paternidade, viver no seu reino, sob o poder do Espírito Santo. Como Pedro, nós podemos aprender em meio às desilusões que a verdade tem o poder de nos conduzir a essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A liberdade que o Espírito Santo nos antecipa desde já. Já podemos começar a viver ela agora. Irmão, se uma desilusão estiver te chamando para a verdade, nesse momento, você está desiludido, está sendo chamado por Deus indiretamente para essa verdade, responda com fé nessa situação difícil. Peça, porque quando você experimentar essa liberdade, você vai compreender que tudo valeu a pena, até a desilusão. Nada supera essa identidade nova em Cristo que nós temos nele. Essa é a vida plena. Creia e persevere. Gente, algumas coisas que nós podemos alcançar, que a gente pode ver que Pedro alcançou, que a gente pode perceber na palavra que a gente alcança quando a gente vive nessa liberdade do Espírito Santo. Uma coisa é que nós temos descanso. Pedro se descobriu aceito, amado, filho, adotado, herdeiro de Deus. Essa não era uma identidade pela qual ele tinha que se esforçar, precisava trabalhar, se esforçar para ter. Ele recebeu gratuitamente pela fé em Jesus. Agora o seu trabalho não era mais para se autoafirmar, se autossalvar. Nosso trabalho é descansar na justiça que Deus proporcionou para nós. A gente cantou aqui antes, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa letra é Deus cantando para a gente. É meu, é de Deus o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. O meu trabalho é descansar em Deus, conforme a gente até pode trabalhar, óbvio, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer boas ações, boas obras, elas devem ser realizadas, claro, mas o nosso coração tem que estar nesse descanso, no descanso do amor de Deus por nós. A nossa ação no mundo é um transbordar dessa graça que nos encheu. Não é mais o desempenho que nos governa. É tão difícil quando a gente não entende essa liberdade, mas quando a gente experimenta, a gente vive na graça, irmãos. Há uma outra coisa que a gente pode, que está disponível nessa liberdade do Espírito Santo, é esperança. Pedro não deixou de ver o mal no mundo ou em si mesmo. Até o fim da vida, ele não desistiu, mesmo assim, de ser um líder e de conduzir pessoas a Cristo. Ele manteve a esperança. Afinal, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Como ele mesmo declarou para o Senhor.
Mesmo quando nós olhamos ao redor e ainda vemos a maldade, porque nós ainda vamos ver, até o reino ser pleno, a gente ainda vai se deparar com a maldade. Mesmo quando nós falharmos em ser e fazer o que Ele deseja, nós não precisamos mais nos desesperar, desistir, achar que é o fim da linha. Não é o fim, esse é o meio do caminho. A obra de Cristo em nós e no mundo está em curso, o reino está vindo. Filipenses 1,6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Deus está no comando, a obra é dele, ele é fiel, ele vai dar conta do recado, podemos ter esperança. Na liberdade do Espírito Santo, nós também podemos ter à disposição resiliência, gente. Pedro não deixou de enfrentar oposição no mundo, oposição externa. Aliás, ele foi perseguido e até condenado e morto por ser um seguidor de Jesus, você sabia? Ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, alguns anos depois desse fato, né? Mesmo assim, ele sabia, com toda essa oposição, que ele estava acompanhado. Ele recebia capacitação do Senhor para ser resiliente em todas as circunstâncias. Olha essa palavra de 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha que linda, olha que bela, forte e bela. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Isso é resiliência. Na liberdade do Espírito Santo, nós também somos livres dos julgamentos alheios. Pedro contou a sua história sem nenhuma vergonha ou culpa. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Marcos foi narrado por Pedro e apenas registrado, escrito por Marcos. E vocês puderam ver, quando a gente leu, que ele não poupou detalhes vergonhosos e sórdidos do seu comportamento. Coisa que os outros evangélicos que contam a mesma história não falam. Eles aliviam para Pedro, assim, para o companheiro deles. Mas Pedro, dono da história, conta tudo. Ele não se importava mais com que viessem a falar dele. Ele sabia que estava justificado por Cristo. Sabia que nenhuma condenação pesava mais sobre ele. Assim, após a gente encontrar essa verdadeira liberdade, a gente não precisa mais viver preocupado com o que os outros pensam de nós. Na verdade, nem com o que nós mesmos achamos de nós, você sabia? Porque pensa bem, nossa opinião oscila sobre nós mesmos, dependendo das circunstâncias, né? Uma hora nós nos achamos os bons, os espirituais, os certinhos. Em outros momentos a gente se joga no inferno da autocondenação. Se a gente for depender da nossa opinião sobre nós, também é difícil as coisas. Mas a verdade, sabe qual é a verdade sobre nós? A verdade é o que Deus vê. Ele nos olha e nos vê absolvidos pelo que Jesus fez por nós na cruz. Você tem a liberdade no Espírito Santo de se olhar do mesmo modo e ficar livre da sua própria autocondenação e do julgamento alheio. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:38. Por fim, irmãos, amigos, se a desilusão estiver te conduzindo para a verdade e você responder com fé, você vai poder encontrar nessa liberdade do Espírito Santo também uma liberdade para aceitar os outros. Da mesma maneira como fomos recebidos e sabemos que não merecíamos. Da mesma maneira que fomos perdoados de uma dívida impagável.
quando essa aceitação nos alcança, essa aceitação incondicional, nós ofertamos aceitação aos outros. Após uma autodesilusão, se nós reagimos bem, nós começamos a deixar de lado as comparações, sabe? A superioridade ou inferioridade, medir as pessoas. Nós sabemos que todos somos iguais e passíveis dos mesmos erros, com as mesmas carências. Então fica muito mais fácil ter paciência, compreender as falhas dos outros, perdoar, dar uma nova chance. Afinal, foi assim que Deus fez com Pedro, fez com tantos outros, fez conosco, fez por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, não sei em que momento você está passando. E eu quero concluir falando que por mais que você esteja numa desilusão, numa autodesilusão, ou talvez num momento de injustiça, num momento de pressão externa, você precisa render sua vida a Deus, render sua vida ao Senhor, clamar por Ele, pedir fé, para você escolher o caminho certo. Nessa encruzilhada que você daqui um pouco pode cair em tentação, pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Se você não sabe qual é o próximo passo a dar, peça a Ele. Eu quero orar com você agora para a gente finalizar esse tempo, mas pede para Deus te conduzir da desilusão para a verdade, e da verdade para essa liberdade. Você não precisa ficar fracassado, você pode receber essa liberdade que Jesus conquistou através da ressurreição e viver no reino, viver debaixo da autoridade desse reino. Então, você não precisa orar só o que eu for orar, você pode ir na sua casa. Se talvez você queira mostrar rendição a Jesus, erga as suas mãos, como um soldado rendido numa guerra, erga as suas mãos. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que entregar, eu só tenho maldade mesmo, eu sou esse coração enganoso, enganado. Renda ao Senhor sua vida. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos desilude. É tão doloroso, mas depois que a gente passa e experimenta esse crescimento em Ti, essa maturidade, a gente experimenta um pouco mais o Senhor pela Tua graça, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Senhor, fica tão claro o processo, fica tão claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas Deus, talvez alguns irmãos meus estejam num momento muito difícil agora, e que é difícil enxergar lá na frente que vai dar alguma coisa boa nisso. Senhor, eu peço que o Senhor visite, Senhor, cada pessoa que está desiludida, ou que está lutando com a autoimagem agora, porque se vê fracassado nas suas tentativas de autossalvação. Deus, nos faz abraçar esse fracasso como bom, porque aí a gente para de lutar por nós mesmos e passa a entregar nossa vida para o Salvador. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor veio, o Senhor se importou, o Senhor sabia que não tinha jeito da gente fazer por nós mesmos, na nossa própria força. Muito obrigada, porque o Senhor veio. Pai, faz a gente entender e parar de trabalhar, de se esforçar no nosso desempenho pessoal, achando que isso vai nos fazer alcançar alguma coisa de bom no Senhor, a Tua aprovação. Senhor, faz a gente entender que somos aprovados porque Cristo está, nós estamos revestidos de Cristo, e o Senhor olha e vê a Cristo e a justiça que Cristo conquistou por nós na cruz. Faz isso em nós, Pai. Renova a nossa fé. Nos dá essa força interior para escolher nessa encruzilhada, escolher o caminho da fé, escolher o caminho da esperança na ressurreição, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo meus
que talvez não estejam passando por um momento difícil agora, mas que eles se lembrem dessa palavra por o resto da vida, porque em algum momento a gente vai precisar lembrar que a nossa esperança está no Senhor, que a nossa esperança está na ressurreição, que um dia seremos plenamente transformados. Senhor, nos ajuda em meio a essas dificuldades, nos ajuda em meio à maldade do mundo, em meio à brigaiada que tem para todo lado. A gente sabe que tem tantos lados e tantas lutas ao nosso redor. Deus, nos faz ser teus filhos, nos faz ser embaixadores desse reino na terra, Deus. Em nome de Jesus, que a gente viva com essa liberdade gloriosa dos filhos, ditando as normas da nossa vida, do nosso coração e como devemos viver. Em nome de Jesus que eu oro. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Já estamos caminhando para o fim do nosso culto. Mais uma vez, nos alegramos em Deus, agradecemos a Ele pela oportunidade de cultuá-lo. Amém? Não esqueça, o poder da ressurreição é a virada. As dificuldades que nós estamos passando na vida, nesse momento de crise, os apertos em casa, emocional, você não está servindo a um Deus morto, mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele não é contra você, Ele é por você e está vivo, e está transformando as nossas vidas. Acredite, clame a Ele, ok? Gente, então nós seguimos aqui com as nossas atividades ainda online, com os pequenos grupos, com os trabalhos de adolescentes, tudo online ainda, ok? Assim que sairmos de bandeira vermelha, a gente está pensando aí se consegue retornar aos cultos presenciais com lista de presença, ok? Mas por enquanto, persevere, Você pertence ao Senhor, você é um cristão. O dia que você entregou sua vida para Jesus, um dos compromissos que você assume com Cristo é de estar com a sua igreja, com a sua noiva e cultuá-lo. E tradicionalmente o domingo é o nosso dia de culto. Não troque o culto por qualquer outra coisa. Separe mesmo esse dia. Eu sei que fica mais difícil, é tão bom reunir, abraçar os irmãos, ver, ter aquela experiência presencial. Era para ser assim, mas infelizmente estamos distantes, só que nessa reunião de maneira online. Mas não deixe de se reunir, não deixe de separar esse tempo nos domingos, por mais que esteja com desânimo, por mais que esteja cansado, por mais que outras tentações e oportunidades surjam, firme o pé. Esse é o compromisso que você tem com Deus, com a igreja, de se reunir. Domingo é o dia do Senhor, então cultue. Seguimos aqui nas transmissões online, contamos com você nos próximos domingos e que a graça do Senhor esteja sobre você, tá bom? Então, participe conosco no pequeno grupo na terça-feira, através do aplicativo Zoom, tem sido muito bom. Se você quer participar e não participou ainda, a gente pode liberar o link para você. Também lembrando aí que no próximo final de semana, sábado e domingo, vai ser o encontrão do ME, vai ser o encontrão nacional, que vai ser também online, pela impossibilidade de nos reunirmos, mas o encontrão vai acontecer. Já tem mais de 500 e tantas inscrições, vai ser muito bacana. Essas transmissões vai ser bastante concentrado, então começa sábado que vem, o dia inteiro praticamente, e domingo de manhã. Se você não fez suas inscrições ainda, a gente vai disponibilizar de novo nas plataformas da igreja para você fazer a inscrição, é bem baratinho. Quem fez lá nas primeiras etapas pagou R$15, agora nem sei quanto é que está, acho que talvez uns 25. Mas várias palestras, workshops, sábado e domingo de manhã, ok? Então, se você não fez inscrição e quer participar desse movimento que nós fazemos parte como igreja luterana, e conhecer e saber mais, final de semana vai ter essas atividades. Então, gostaria de convidar você a se inscrever que ainda dá tempo, vai ser uma benção, tá bom? Não esqueça, então vai ser bem intenso o nosso próximo final de semana. Sábado, domingo, palestras, participando aí das atividades, e domingo à noite nos vemos aqui de novo, porque esse é o compromisso que nós temos com o nosso Deus, que é tão bom para nós. Mesmo em meio às dificuldades, saiba que Deus é por você e está fazendo de você
uma pessoa cada vez mais humana, mais bela, mais cheia do seu Espírito. Amém? Creia no poder da ressurreição. Queridos, também quero lembrar a respeito das contribuições. Está chegando aí o final do mês. Agradecemos a todos que até aqui no mês puderam e contribuíram com suas ofertas, com seus dízimos, têm abençoado e ajudado a igreja durante todos esses meses de pandemia, se manter com os recursos, pagarmos as despesas que a igreja tem. Muito obrigado, agradecemos mesmo. Se você ainda não fez e tem condições, é muito importante e bem-vindo a sua contribuição. Também, o mês está iniciando aí, né? Contamos novamente com o seu apoio e a sua fidelidade, tá bom? Faça isso através do depósito na conta bancária da igreja, depois enviando o comprovante para o nosso tesoureiro ou para mim, que eu reencaminho para ele, tá bom, queridos? Então é isso, encerramos aqui mais esse culto, e antes de terminar eu queria fazer mais uma oração. Vamos orar? Feche teus olhos, põe a mão no coração. Querido Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é tão bom, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para nós. Deus, dificilmente qualquer pessoa que está participando desse culto, ouvindo esse vídeo agora, ou vai ver depois, não tem alguém que não possa dizer que já passou, ou que nunca passou, ou talvez esteja passando, Senhor, por grandes tribulações, dificuldades, problemas na vida. Senhor, mas nós sabemos que mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, o Senhor é bom, o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre, o Senhor nos purifica, nos limpa. Deus, nos ajuda a ver o Senhor no meio das nossas crises. Nos ajuda, Senhor, a perceber que o Senhor está usando aquela situação, Deus, para que nós nos venhamos a nos aproximar de Ti. O Senhor está usando situações, às vezes, adversas, Senhor, para trazer livramento. Usando situações adversas para nos tirar do irreal, para nos tirar, Senhor, das ilusões e fazer o Senhor habitar na realidade. Deus, aonde o Senhor está. O Senhor não é um Deus irreal, de utopias, o Senhor é um Deus real. Deus, e para isso o Senhor nos desencanta daquilo que é ilusões muitas vezes. Deus, para que nós venhamos a nos encantar contigo. Deus, então ajuda-nos, Senhor, a encararmos de maneira positiva e respondermos com fé quando passarmos por essas situações, como foi pregado aqui. E se algum dos meus amigos e irmãos está no meio de uma dessas crises, não os deixa azedar, amargurar, Deus, desesperar. Deus, e se tornarem cínicos diante da situação que os sufoca. Deus, mas que eles possam ver a luz, os fachos de luz, o braço estendido e a mão do Senhor, Deus, e encontrar a verdade. Deus, socorro e apoio que o Senhor envia, Deus, no meio da angústia. Socorre e abençoa os meus irmãos e que eles respondam de maneira, Deus, que a fé seja fortalecida, Deus, que eles possam, Senhor, ficar mais firmes e fortes no relacionamento contigo, em nome de Jesus. Senhor, abençoa e restaura a vida dos meus irmãos, concede, Deus, a eles uma semana abençoada, abençoa, Deus, o pai, a mãe, os filhos, o trabalho, a saúde. Deus, traz prosperidade à igreja do Senhor, prosperidade às famílias, os irmãos e as suas empresas. Livra, Senhor, de falência, livra, Senhor, de virmos, Senhor, a sermos achatados pela crise, que a boa mão do Senhor esteja socorrendo e ajudando-nos nesse tempo. Abençoe, Deus, cada empresário, trabalhador, e livra-nos, Senhor, dessa enfermidade, livra-nos do Covid, livra-nos do mal, em nome de Jesus. É em Ti que nós confiamos e em Ti, Senhor, que nós nos agarramos. Abençoe os meus irmãos em toda essa semana, cada dia, cada instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, abundante paz e muita graça. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti. Amém? E que você o veja e corresponda a esse olhar bondoso de Deus na sua direção, também o encontrando no seu dia a dia, nas suas rotinas. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe, até domingo que vem e quem sabe, até daqui a pouco nós nos vemos. Ok? Amém? Uma boa noite a todos, irmãos, fiquem na paz.